Amém, graças a Deus. Obrigado aos nossos diáconos e aqueles que estão hoje abraçando, servindo a todos com muita alegria. Amém, queridos? Quantos estão felizes e tristes? Todo mundo é feliz. Alguém tem um esparadrapo aí, irmão? Esparadrapo ninguém tem. Então depois está certo. Estamos felizes por este dia abençoado, o primeiro dia da semana. Se chegar alguém mais aí, está chegando o pessoal ali fora, podem trazer aqui para frente. Tem espaço aqui, tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe. Aí ela está um pouquinho cheio, mas temos espaço aqui na frente. Amém, queridos? Obrigado, Deus abençoe. Baixe a sua cabeça aí, o mesmo você está sentadinho. Vamos nos colocar diante de Deus e a sua palavra. Pai, nós estamos ainda na tua casa, na tua presença, e te entregamos esse tempo aqui. Só a Deus toda honra e a Deus toda glória. Obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de ouvirmos a tua voz. Doce Espírito Santo, queremos ouvir a tua voz. Somos filhos amados, filhos que ouvem a voz do Pai e se agradam dela. Não sairemos daqui do mesmo jeito, Senhor. Essa palavra vai causar em nós um impacto, vai nos conduzir, vai nos transformar. E muitos que entraram aqui doentes sairão sarados pelo poder da tua palavra. Exaltamos a tua palavra, Senhor, nesta noite. No nome santo de Jesus. Apenas os que creem digam amém. Graças a Deus. Estamos terminando hoje, queridos, a série, ou aquela série abençoada, das solas. Quais são as solas? As solas, como foi dito hoje pela manhã pelo pastor Maciel, são as 5 solas, somente, como resumo das 95 teses estabelecidas no dia 30 de outubro, 31 de outubro de 1517, por Martinho Lutero, que entendia dentro do contexto que ele estava. Nós estamos aqui sempre nessa introdução histórica para manifestar as solas, destacando que Martinho Lutero, ele identificava dentro da igreja alguns problemas básicos, problemas sérios, e ele levantou-se contra aquela situação da igreja em que ele estava estabelecido, e cravou nas portas daquela igreja na Alemanha 95 teses que revelavam que a igreja no momento estava vivendo uma crise ética, estava vivendo uma crise moral, e que precisavam urgentemente de uma reforma. E dentre as solas, somente pelas Escrituras, somente Jesus Cristo. Vamos lá? Somente pela fé, somente pela graça. E hoje queremos encerrar. Aí tem tudinho no computador. Amém? Somente a Deus glória. Alguém podia ajudar ali? Amém, irmãos? Só lhe deu glória. Você crê que só Deus merece toda a honra e toda a glória? Martinho Lutero entendeu isso, queridos. E a reforma do século XVI, tornou-se uma necessidade imperativa. A reforma tornou-se uma necessidade, queridos, porque a igreja da época, assim como a igreja de hoje, que vive um retrato idêntico, real, da igreja do século XVI. A igreja da época passava por um momento de desvio, não só de desvio, como disse no início, de caráter, mas passava por um desvio ético.
Estamos vivendo hoje, irmãos, no século 21, a mesma história. Estamos vivendo igrejas que vivem um evangelho sem ética, um evangelho sem conduta, um evangelho sem doutrina bíblica, um evangelho voltado ao conforto, o evangelho voltado, sabe, às bênçãos, o evangelho voltado ao receber, o evangelho voltado ao subir os montes para receber a bênção. Mas a única pessoa que eu vi, irmãos, prometer bênção no monte foi o diabo. Nunca suba o monte atrás de bênção. Foi lido hoje à noite. O diabo levou o Senhor até o monte e disse: olha, está aqui. Se você prostrado me adorar, eu vou lhe dar tudo isso. Então, queridos, guarde o seu coração hoje à noite, nesta última sola deu glória. Somente Deus a glória. Guarde no seu coração uma coisa. A única diferença hoje da igreja, do evangelho em que estamos vendo e convivendo, é o modus operandi. As pessoas viviam naquela época, estavam passando por aquilo, por ignorância. A Bíblia não existia. Os livros canônicos estavam guardados. A Bíblia era lida, fracionada aos poucos. Os cultos, por lei, era ministrada em latim. Você já viu aquele ditado popular que diz: foi na missa e não viu o padre? Já viu isso? Ninguém ouviu? É coisa de velho mesmo, eu para tu, eu e tu. Para os jovens, tem um ditado que a mamãe dizia para mim: meu filho, você parece que foi na missa e não viu o padre. Por quê? Porque entrava na missa, ou entrava no culto, o padre falava em latim, escondido numa cabine, e ninguém entendia nada. Absolutamente nada. Então o modus operandi mudou no sentido de que era por ignorância. E hoje as igrejas passam por esse momento, irmãos, de uma nova e extravagante reforma, por causa da apostasia da fé. Por causa da apostasia. Pastor, o que é apostasia? Apostasia é o esfriamento da fé, é o negar a fé, é perder a sensação e o temor na palavra que gera fé no seu coração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O que diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1? Diz assim, já abriu aqui? Mas o Espírito expressamente diz às igrejas. Diz o quê? Nos últimos dias. Irmãos, quantos creem que nós estamos vivendo nos últimos dias? Você não sabia disso? Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Eu tenho uma ligeira impressão que nós dois aqui, apesar da idade avançada, não vai ver a morte. Apesar da gente estar bem pertinho. Vou dizer de novo, é possível que eu e você, por causa de velhice, não tenham encontro com a morte, por causa da proximidade dos últimos dias, que estão sendo abreviados. Irmãos, um dia desse eu acredito que eu ainda estou bronzeado do verão passado. Sério? Eu ainda estou despelando, irmão, do verão passado, lá em Muriú, lá na praia. Meu Deus. Ei, já chegou novembro. Amanhã eu encerro o Instituto Bíblico, o ano letivo. Um grande coquetel amanhã, amém, irmãos? Fica a dica para quem quer, inclusive, comer, vem amanhã. Irmãos, o tempo está correndo de um jeito. Você já teve essa sensação? Que parece que as coisas estão acontecendo. Meu Deus, o que é isso? Acabou o ano. Acabou o ano, irmãos. Novembro. Agora, dezembro está chegando aí. Pronto. Para aqueles que não vê a hora de pular o Carnatal, está chegando, tenha calma. Está aí, está bem pertinho. Queridos, o modus operandi mudou. Ignorância, hoje, é por causa da apostasia.
o esfriamento da fé. Muitos apostatarão, alguns já fizeram isso. Deram ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas demoníacas, igrejas que parecem cristãs, mas a doutrina ou a sã doutrina já não se é observada. O que importa é estar bem. O que importa é ser feliz. Irmãos, eu não conheço uma mentira maior do que essa. O que importa é ser feliz. Você já viu isso? O que importa não é ser feliz. O que importa é ser feliz da maneira certa. Você pode dizer um amém só para me alegrar? Então, queridos, na época, homens cheios do poder eclesiástico, desprovidos da piedade, do temor de Deus, ostentavam sua própria grandeza. Os irmãos estão vendo alguma coisa parecida do século XVI com o século XXI? Sim ou não? Sim ou não? Será que tem lá em Parelhas esse negócio, Cleivan? Não, lá em Parelhas não tem não. Homens cheios de ganância, desprovidos de piedade, ostentam apenas o ter, o juntar, o adquirir. Colocavam-se num pedestal como se aquilo lhe pertencesse. Buscavam glórias para si. Recebiam honras que só eram devidas a Deus. Homens que detinham o poder de perdoar pecados. Homens que detinham o poder de vender objetos sagrados. Indulgências. Se em algum lugar naquela época do século XVI, irmãos, se encontrava alguma relíquia, algum objeto reputava-se, portanto, sagrado, que eu vou descrever alguns deles aqui, esse lugar tornava-se, portanto, um lugar de peregrinação. Continuo a destacar. Esse é um retrato que nós estamos vivendo hoje, sim ou não? Junto com as vendas, irmãos, das indulgências, ou seja, destas relíquias, as peregrinações aos santuários, simplesmente se constituiu como uma grande fonte de riqueza. O grande templo de fulano de tal. Aqui Deus opera. Aqui tem poder. Uma grande fonte de renda, portanto, no século XVI. Fez enriquecer a igreja institucional, não igreja como corpo de Cristo. Inclusive, irmãos, na construção da maior delas, inclusive visitada pelo mundo todo, a Basílica de São Pedro, a mais famosa de todas, não só ela, mas muitas tantas outras. Irmãos, e falar de relíquias, falar de coisas e objetos que se reputam santo, que você precisa tocar, pulseiras, sabonetes, rosas, sal grosso e fino, óleo de peroba e óleo e azeite, coisas. Um dia eu perguntava para um pastor, colega que terminou o seminário conosco, que voltou a esse tempo. Eu disse: meu filho, mas me diga uma coisa, e onde é que está a palavra da fé? Onde é que está aquele tempo em que você aprendeu que recebíamos por fé, que andávamos por fé, e agora você tem que botar uma pulseira e instigar o povo a olhar para a pulseira, senão não recebe? Não, pastor, isso aí é só para as pessoas verem. Então, se tem que ver, não é por fé. Queridos, falar então de relíquias, falar de objetos santos, falar desses erros históricos não é fácil, hein? Não é fácil. Para nós pastores, irmãos, é constrangedor, cômico às vezes, engraçado, as pessoas às vezes riem, mas falar disso é vergonhoso para a igreja. Erros históricos, mas é importante que possamos entender, queridos,
esses erros históricos que muitos de nós estamos vivendo e cometendo. Um dia desse eu liguei, irmãos, não tem muito tempo, que eu senti falta de minha irmã. Ela estava conosco, congregando, estava bem. Aí eu liguei, eu tenho essa mania, eu tenho esse defeito. Às vezes eu não vejo a pessoa, eu digo: ei, quem já recebeu uma ligação minha aqui, por favor? Não quero nem ver, meu Deus, eu tenho uma vergonha. Cadê você? Ah, pastor, é porque eu agora, pastor, o negócio estava ruim, eu entrei numa campanha ali, numa corrente, então são 15 sexta-feira, se eu perder, quebra a corrente, eu tenho que voltar tudo de novo, pastor. Eu digo: meu Deus, Satanás do inferno, eu não sabia o que eu dizia a ela. Eu digo: minha filha, me diga uma coisa, quer dizer que se... Eu sempre ouvi falar, irmão, que corrente é para aprisionar, nunca para libertar. Mas a pessoa comprou uma corrente, se enjaulou na corrente para se libertar, eu não entendo isso. Irmãos, e a gente tem que ter tanto amor e tanta paciência com as pessoas. Tá bom. Tudo bem, quando é que termina essa corrente? Para a gente voltar a ter comunhão. Ah, pastor, não sei, porque pode ser que eu volte, eu tenho que começar tudo de novo. Irmãos, isso é evangelho? Isso é mandinga, isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria gospel. Irmãos, nós precisamos de uma nova reforma em nossas vidas. Quantos de nós, irmãos, alguns estão sentados aqui e participam disso? Quantos de nós aqui, irmãos, não saem de casa sem antes puxar a caixinha de promessa e dizer assim: deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Ah, tá. Oxe, agora eu vou confirmar. Outra, para confirmar. E se for igual a mamãe, mas agora eu vou confirmar. Como é o nome disso, irmãos? Mandinga. Bíblia, ou você come ela toda ou não coma. Posso ouvir um amém, por favor? Estamos precisando de uma nova reforma. Urgentemente. Queridos, falar de relíquias não é fácil. É transitar pelo insólito, pelo macabro. É feio, queridos. Já tem, obrigado. Suquinho de uva. Os irmãos querem conhecer algumas dessas coisas para ver se bate com o contexto histórico da qual estamos falando aqui? Entre essas relíquias do século XVI, eu não vou nem falar nas de hoje, nas do século XVI estão as barbas de Noé. As barbas de Noé, alguém encontrou as barbas de Noé? Estão hoje depositados na igreja e as pessoas têm que fazer romarias para ir lá, para olhar aquela barba. Quem está entendendo? Os chifres que foram atribuídos a Moisés. Eu não sabia que Moisés tinha chifre. Se a mulher dele souber disso, meu Deus, vai ser uma tristeza. A etíope, será que foi aquela etíope que Moisés tomou como esposa? Irmãos, as crinas da mula de Balaão. As crinas da mula. São relíquias. Estão espalhadas pelos lugares. O prato da Santa Ceia. Agora o prato da Santa Ceia me choca, irmãos. Porque o prato da Santa Ceia está em 3 lugares. O prato, no singular. O prato da Santa Ceia está em Gênova, em Roma e em Arles, na França. E as 3 igrejas reivindicam esse prato, dizendo que foi o prato de Jesus que comeu a ceia. E as pessoas, irmãos, pagam caríssimo para ver o prato. As palhas da manjedoura. Os 14 cravos da crucificação de Jesus. 1 braço, 2, 3. Mas tem 14 espalhados pelas igrejas. E cada um acham para si o direito de ter os 14 cravos da crucificação. Tem uma que me chama a atenção, que essa me comove bastante, queridos. É alguém que conseguiu captar uma lágrima quando Jesus chorou no sepultamento. Quando ele chegou que Lázaro estava morto, ele olhou e Jesus chorou. Lembra que Jesus chorou? Aí alguém foi lá e captou aquela lágrima. E essa lágrima está lá, irmãos, exposta. Encontra-se numa igreja na França. Você pode ir na França. Aí você vai lá, vai no Google. Igreja da Lágrima Santa de Jesus, do sepultamento de Lázaro. Vai estar lá.
Queridos, por isso o último pilar desta reforma: somente a Deus toda glória. Lutero observou tudo isso e disse: não tem condição de coisas representarem Deus, não tem condição de pessoas representarem Deus, de coisas representarem e chamarem o poder de Deus. Essa tendência de colocar o homem no centro do universo, irmãos, de empurrar Deus para a lateral, é coisa antiga. Essa tendência, irmãos, de colocar Deus de lado e colocar o homem como centro do universo, é uma coisa muito antiga. Quem lembra de Protágoras, esse filósofo? Diz que o homem é a medida de todas as coisas. Quem gosta um pouquinho de filosofia, sabe disso, que cada um tem uma ideia, e tem o seu próprio evangelho, e muitos creem. Karl Marx disse que, através da sua dialética, ou através do seu materialismo dialético, ele disse que Deus não existe. Charles Darwin tentou tirar Deus, sabe, da jogada, ou tirar Deus das coisas, com a origem das espécies. Quem lembra dessa? Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, que todo mundo já estudou Sigmund Freud. Quem tem estudado de psicologia, de direito, de medicina, sabe que Sigmund Freud é o pai da psicanálise, que tentou banir Deus do inconsciente do homem. Nietzsche proclamou a morte de Deus, atestou, deu um atestado de óbito, disse: Deus morreu. Foi Nietzsche. E Richard Dawkins, o patrono dos ateus contemporâneos, diz que Deus nada mais é do que um delírio. E a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje levanta suas mãos e diz: Deus está nos céus. Levante suas mãos e diga: o meu Deus está nos céus. Diga comigo: não importa o que os filósofos digam, diga: o meu Deus está nos céus. Você pode crer, irmãos? Você pode crer nisso, irmão? Aleluia. Irmãos, no ano em que morreu o rei Uzias, no capítulo 6, tudo parece que não tinha mais significado. O rei bom morreu, estava todo mundo desolado, estava todo mundo triste. Aí de repente Isaías também estava muito triste. E no capítulo 6, no versículo 1, Isaías abalado, arrasado, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e num sublime trono. Amém, queridos? Interessante que ele continua dizendo assim: a cauda do seu manto cobria e enchia todo o templo. Diga glória a Jesus. Serafins estavam por cima dele. Cada serafim tem 6 asas. Com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam o seu rosto, com mais 2 asas cobriam seus pés. E eles diziam uma coisa muito linda. O que eles diziam? Santo. Diga comigo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você vai levantar as suas mãos e já vai aplaudir o Senhor, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória. A terra está cheia da sua glória, irmão. Não me importa o que diga a psicologia, não importa o que diga os filósofos, Deus está no controle. Mas pastor, é a minha vida, não importa, Deus está no controle. Mas pastor, porque comigo está acontecendo assim? Eu digo para você: Deus está no controle. Nada foge do controle das mãos do nosso Deus, irmãos. Por mais aperreado que você esteja, um fio de cabelo, essa é sério, um fio de cabelo da sua cabeça, ele não cai, ele não se move, sem que Deus permita. Digam glória a Jesus. Então, queridos, Deus tem as rédeas da história. Deus tem a rédea da história em suas mãos. O seu braço onipotente tem o controle de todas as coisas. Aqueles que escarnecem de Deus, eles terão que se dobrar diante de Deus. Nietzsche, Freud, todos eles, Marx, todos eles vão se dobrar. Aqueles que negam a soberania de Deus, aqueles que negam Deus como Salvador através de Cristo, terão que se prostrar e adorá-lo. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, eu vou estar lá. Eu vou ver Nietzsche, eu vou ver Marx. Ei, como eu estava errado? Eu sabia que tu estava errado, pô. Irmãos, todos eles
vão se dobrar. Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Diz: por isso Deus exaltou, deu uma posição acima de todas as posições, porque ao nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome dele, que ele é Deus e que ele é Senhor. Diga glória a Jesus. Romanos 14, 11, irmãos. Você já leu isso? Diz assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, toda língua vai confessar. Hoje à noite você vai ter uma oportunidade, caso não tenha feito, de confessar Jesus como Salvador. Você vai ter a oportunidade de fazer isso. Talvez você nunca tenha feito isso. E a igreja sempre oferece. Irmãos, tem alguém hoje à noite que gostaria de confessar Jesus, entregar a sua vida, porque tem que abrir a boca e confessar. Aí o camarada diz: não, hoje não. Tudo bem, nós respeitamos essa posição. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você não fizer aqui, vai chegar um dia que você vai ter que fazer. Talvez não resolva mais, mas vai ter que se dobrar. Amém, queridos? Então é a mais consumada tolice, é a mais confirmada tolice pensar que o homem é o centro do universo. Não é. Amém, queridos? Deus abdicou da sua posição, se fez carne, se fez homem, deixou os céus e veio morar e habitar em nós. Ele é majestoso e todo cheio de glória. Ele mede os céus, irmãos, na palma das suas mãos. Você já leu isso? Isaías 40, 12. Vamos conferir isso. Olha o poder de Deus. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Você sabia que Deus mede o mar com a concha da sua mão? Diga comigo: glória a Deus. Meu Deus. Ele tomou a medida dos céus com seus palmos. Meu Deus, é por isso que até o diabo é crente. O diabo, ele é crente, irmão. Ele crê. Não tem mais jeito para ele. Ele já está debandado, ele já perdeu. Mas ele crê e treme. São Tiago nos declara isso. Ele recolheu numa medida, meu Deus, numa medida. Ele recolheu numa medida o pó da terra. Eu fico imaginando só debaixo de nossos pés, imagina da terra. Ele tem numa medida a contagem do pó da terra. Os montes com o peso e todos os outeiros estão na balança do Senhor. Ele chama as estrelas pelo seu próprio nome. Vem e ela vem, vai e ela vai. Você pode dizer glória a Jesus por isso? Ele considera as nações da terra, irmãos, como um pingo que cai. Isaías 48, 11 diz: por amor de mim o farei, porque como seria profanado o seu nome, a minha glória não darei a outro. Deus não divide sua glória com ninguém. Por isso, acabe com esse negócio de achar que o homem é o centro, que você é o centro das coisas, que você é o centro das suas opiniões, que você é o centro do seu querer, que o seu querer é o mais importante, que o seu desejo é o mais importante. Para com isso, esqueça isso. Para de cantar aquela música: esse cara sou eu. Dizem até que é um hino, né? É um hino, é uma música, eu não sei mais. As coisas estão tão misturadas. Aquela que diz: esse cara sou eu. É uma música, é. Quem é? Ai, de Roberto Carlos, né? Eu sempre me engano. Para de achar. Não ache. Deus é o centro de todas as coisas. Eu sou o Senhor, 42:8 de Isaías. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às suas imagens, e a imagem de escultura feita por mãos de homens, não darei. O Deus do século, quem é, irmãos, hoje? Alternativa A, São Benedito. As mulheres que dizem isso, né? Alternativa B, o Deus do século hoje, quem é? Frei Damião. Agora já tem um famoso que a gente agora está, né? Os mártires de Uruaçu, de Cunhaú. Aqueles que nos representam agora, né, irmãos? Afinal de contas, são os nossos santos irmãos aqui, colegas, vizinhos que morreram aqui pertinho. Queridos, não. Quais são os deuses que cada um tem colocado diante de Deus em substituição? Sabe quais são, queridos? Muitas vezes, nós mesmos, com os nossos desejos. Você sabia que, às vezes, nós estamos substituindo por Deus um filho?
Tem um filho que às vezes que está ocupando o lugar de Deus. Você sabia que tem pessoas que dão muito mais valor ao seu próprio trabalho, ao seu emprego, ao seu cargo, à sua função, do que o próprio Deus? Você sabia que tem gente que gasta muito mais tempo pulindo e alisando o capô do seu Fusca do que debruçado diante do Senhor, o adorando? Sim ou não? Você sabia que tem gente que gasta muito mais tempo na internet, no Facebook, no Instagram, do que na meditação na palavra? Qual é o teu Deus, irmão? Precisamos de uma reforma. Precisamos de um avivamento, e esse avivamento é interno, pessoal e individual. Individual e pessoal é a mesma coisa, né? E não é o pastor nem a igreja que vai instigar isso. É você hoje à noite que vai parar e dizer: Senhor, quem é que tem sido o meu Deus? Sabe quem é que tem sido o teu Deus? Sabe quem é que tem te governado? Aquilo com que você tem mais gastado tempo e tem maior prazer. Amém? Irmão, isso é muito sério. Nunca mais eu vou nessa lagoinha. Não tem problema, mas já que você veio, já que você entrou, tranca as portas. Tranca aí, menino, a chave. Já que você veio, não existe lugar melhor hoje à noite do que nós pararmos e identificarmos a quem tem nos dado glória. Quem tem governado a nossa vida. Quem é? Com que você gasta tempo demais? O que é que lhe arranca suspiros? Ai, sabe aquele cara apaixonado? Minha mulher, quando ela me conheceu, meu Deus, ela quase morre de ansiedade. Quando eu não chegava, ela queria morrer. Quem está entendendo? Quem já passou por isso? O que é que tem arrancado os teus suspiros? Eu imagino quando Deus, do trono da sua glória, olha para nós e percebe o bafo dos nossos suspiros. Imagina como é que fica o Espírito Santo em nós. Ele fica assim, gemendo com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que ele tem, eu gosto dessa versão, que diz, não só tem ciúmes, mas ele tem ciúmes muito intensos. Quero dizer para você hoje à noite, tem muitas pessoas que estão deixando o Espírito Santo muito enciumados, muito entristecidos, porque estamos por outras coisas, que não é o Senhor, o nosso Deus. Quem é que tem sido o nosso Deus? Só Ele, Deus, deve ter glória, honra, louvor, poder e adoração. O menino saiu tudinho hoje. O que foi que aconteceu hoje aqui, hein, irmão? Porque normalmente fica pelo menos um. O mais crente sempre fica ali. Não sei. O que foi que houve, irmãos? Alguém pode... Não, deixa para lá. Deus planejou, queridos, olha aqui. Deus planejou a nossa salvação. Ele planejou tudo já. Quando você nasceu, quando você saiu lá naquela... Deus te abençoe. Salve de palmas, irmão. Você vai ter o direito de pagar uma pizza para mim hoje, meu filho. Quando seu pai namorou com você, e começou aquela luta, aquela carreira, 3 bilhões de zigotos. Em metros e em centímetros, é como se fosse daqui para Mossoró. Pelo tamanho, eu pergunto, olha para a pessoa que está sabendo, quem foi que entrou? Foi tu. Deus colocou a mão naquela hora e disse, para, quem vai entrar aqui é Paulo Barreto. Quem vai entrar aqui é Luzar.
Quem vai entrar aqui, eu esqueci o nome de todo mundo agora. Quem vai entrar aqui, diga, amém, irmão? Deus já planejou tudo. Você não foi um equívoco. Eu nasci para não. Deus já planejou tudo. Eu acho que não era para mim ter entrado. Era você mesmo. Deus não se enganou. Aleluia. Meu Deus, eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas não conseguem adorar a Deus porque não foram curadas na sua alma, se sentem rejeitadas por pai, por mãe. Irmãos, eu conheço tantas pessoas que foram rejeitadas no ventre da mãe, foram espancadas, rejeitadas, quando crianças não muito amadas, não conhece o pai, não sabe quem é a mãe às vezes, jogam para a eternidade, jogam para o etéreo, jogam para Deus, como se ele fosse um equívoco. E Deus está dizendo para você nesta noite: eu planejei você. Mas eu fui vítima de um estupro. Não importa, Deus está dizendo: eu te amo, eu te quero, eu planejei. O meu filho morreu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Apocalipse 13:8. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo por sua causa. Se sinta amado nesta noite. Se sinta amado. Deus que está no trono da sua glória, Ele diz: está tudo certo, eu planejei você. Ele criou todas as coisas e Ele sustenta pelo poder da sua palavra. A questão, queridos, é que o homem quer colocar-se num pedestal. Nós nos colocamos no pedestal do orgulho, ou alguns se colocam no pedestal da humilhação, do desprezo. Nenhum lugar é o teu lugar. O teu lugar é na presença dEle. Entender a graça e dizer: Senhor, sabe que eu nem entendo direito isso. Eu só entendo uma coisa: eu sou teu. Toda palavra que sair da minha boca é tua. Senhor, a minha primeira palavra, quando eu levantar, Senhor, eu quero dizer para o Senhor, vai ser assim: ó Deus, obrigado por este dia. Irmãos, o que é que nós estamos fazendo? Ou a quem estamos atribuindo toda a glória? A quem? O lugar do homem não é no pedestal, mas é na presença de Deus. Irmãos, tem um rapaz, chamou-se Davi. Ele bem novo entendia isso, quem está entendendo? Diga comigo, Davi. Quem já ouviu falar em Davi? Já, pelo menos 10% aqui já ouviu falar em Davi. Irmãos, eu não sei em quem... Olha, eu acredito que Davi talvez tenha tido pouco ensino dos seus pais. Davi foi muito pouco reconhecido pela sua família. Talvez você esteja achando que o seu quadro é muito feio. Deixa eu dizer uma coisa. O maior rei de Israel, ele foi discriminado no ventre da sua mãe. Ele era filho de uma mulher estranha. Como hoje na sociedade a gente fala de filho bastardo. Corria-se uma história em Israel que ele era filho bastardo. Ele não tinha nada a ver com a performance dos seus irmãos. Eleazar, fortes, altos. Davi, ele era pequeno. Davi, ele era ruivo, vermelhinho, cheio de, como é o nome daquilo? De sarninha. Pequenininho. Ele só servia para uma coisa: para pastorar as ovelhas do pai. Desprezado. Ninguém conseguia. Inclusive quando o profeta Samuel foi escolher um rei na casa de Jessé, chamaram todos os irmãos. Quem é que não estava lá? Quem é que não estava lá? O desprezado, o pequeno, o rejeitado, o filho bastardo.
Onde é que ele estava? No sol, no meio das ovelhas. Tinha cheiro de bode, cheiro de ovelha. Ele cheirava campo. Ele estava lá, irmãos, ruivozinho, pequeno. Apresentaram todos os filhos a Samuel. Samuel olhava e dizia: é esse. E Deus disse: não. Um assim parecido comigo, com o irmão aqui, patola, alto, forte. Aí Samuel olhou e disse: esse cara. Aí Deus disse: ô Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Naquela mesma hora, irmãos, eu me alegro. Naquela mesma hora Deus olha para a terra, porque Ele procura adoradores. Se Ele procura é porque é difícil encontrar. Naquela mesma hora, quando Deus procura, estava Davi no campo. O Senhor é o meu pastor, com a sua harpa, e nada me faltará. Deus é a minha suficiência. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me das águas tranquilas. Ele canta assim: refrigera minha alma. Salmo 23. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, por amor do teu nome. Quando Deus te procura, onde é que Ele te encontra? A quem estamos adorando? Por que você acha que Deus escolheu a Davi? Por quê, queridos? Na literatura judaica, a literatura judaica, ela é impressionante, irmãos, ela é ímpar. Porque ela retrata de uma maneira muito simples, que parece que Deus, Ele escolhe os desprezíveis, parece que Deus escolhe os incapacitados, parece que Deus escolhe assim aqueles que não têm. A literatura judaica, ela coloca dessa forma, irmãos. Mas Deus parece que faz questão disso só para que eu e você possam entender que não importa quão desprezível somos, se levantamos as nossas mãos e o adoramos, somos perfume, o bom perfume de Cristo. E quando Deus procura, Ele quer nos encontrar nesta posição. Aleluia. É nesta posição que Ele quer nos encontrar. Davi amava tanto o Senhor, irmãos. Ele não adorava outro Deus. Ele entendia que somente a Deus, só Ele, glória. Ele chorava compulsivamente. Ele dizia: Deus, eu tenho mais prazer de estar na tua casa um dia do que 1000 fora dela. Por isso que Deus mudou a história dele. Deus quer mudar a tua história quando o seu coração se converter a Ele, quando suas finanças se converterem a Ele, quando o seu emprego se converter a Ele, quando o seu melhor horário se converter a Ele, quando o teu serviço se converter a Ele. Irmão, Deus não quer teu serviço, Ele quer o teu coração. Quando Deus conquistar o teu coração, Ele terá tudo que você tem. Só a Deus a honra e a glória. Ele merece a honra e a glória. Davi, ele tinha prazer nisso. Ele não tinha prazer noutra coisa. Recordo-me, o Espírito me trouxe agora essa semana escrevendo sobre Mical. Eu fui aprender com Mical algumas coisas. Mical era a esposa de Saul. Linda Mical, mulher bela, a filha mais nova de Saul. Merabe era a primeira. Davi trouxe de volta
Ele amava tanto a Deus que um dos primeiros propósitos que ele colocou no coração foi trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, para Hebrão, porque ele amava a presença de Deus. E naquela época a presença de Deus só manifestava-se, só estava-se onde a arca estava. E a arca havia se perdido. Levaram a arca, foi-se a glória, e Icabode. E Davi foi buscar a glória de volta. Diga aleluia. Levante suas mãos aos céus. Eu digo, eu preciso da glória. Diga, eu preciso da glória. A glória precisa manifestar-se em você quando você adora Ele. Irmãos, lá vem a arca. Davi, vestido de rei, coroa na cabeça, manto sacerdotal, anel no dedo, sandálias de rei. E Davi olha, lá vem a arca. E Mical na porta. Mical olhava juntamente com as suas concubinas, com suas serviçais, desculpe. Quem tem concubina é o rei. Lá vem a arca. Lá vem a presença. A presença não habitava nele, a presença estava na arca. A presença de Deus vinha sobre ele, mas ia embora. Somente em Atos 2 é que a presença veio e ficou. Diga aleluia. Diga, a presença de Deus veio e ficou. Está em mim e em você hoje. Lá vem a arca. Lá vem a arca. Irmãos, qual foi a atitude de Davi? Qual foi a atitude de Mical, a sua esposa? Qual foi a atitude? Queridos do Senhor, a nossa atitude determina o que somos. Não só o que somos, mas o que temos e o que haveremos de ter. As nossas atitudes a partir de hoje, aqui você ouvindo essa palavra, vai determinar aquilo que você é, o que você será, e o que tem e o que terá. Quando Davi olhou que viu a arca, ei, meu Deus, qual foi a atitude de Davi diante do Senhor? Da arca que o representava. Davi era rei. Davi foi o maior rei de Israel. Hoje o trono de Davi ainda está estabelecido, e quem está sentado no trono de Davi é o próprio Jesus Cristo. O último nome de um homem na Bíblia chama-se Davi. Mas lá vem a arca. A arca está chegando. Ah, irmãos, nós somos tantos orgulhosos. Nós somos tão assim. Não queremos constranger ninguém, nem a nós mesmos. Não queremos aparecer. Temos vergonha do que vão pensar de nós. Ai, meu Deus, não vou levantar a mão não, porque esse negócio é de coisa de babaca, eu adorar. Lusa, cara bem sucedido, tá, empresário. Aí tá aqui na frente. Ei. Davi olhou. Vinha a arca. Quem era a arca? A presença manifesta de Deus. O que é que você pensa, se posiciona, fala diante de Deus? O que é que temos feito diante da sua presença, irmãos? Quais são as palavras que têm saído da nossa boca? Quais são os nossos posicionamentos diante da casa dele? Diante das propostas que Deus tem nos feito? O que é que nós temos feito? Em que nós estamos comprometidos, irmãos? Quando Davi viu aquilo, Davi olhou. Não são essas palavras, essas são as palavras de uma Bíblia do Nordeste que nós estamos ainda rabiscando. Numa linguagem bem nordestinês, assim, bem. Davi jogou a coroa no primeiro buraco que ele encontrou. Ele procurou um buraco assim, arrancou aquela coroa, jogou aquela coroa. Diante de Deus, irmãos, não existe reis, só filhos. Só filhos, filhos amados. Não importa o quanto você ganha, onde você mora. Quando Deus olha para você, Ele vê você assim.
Aí Davi rasgou as suas vestes. Meu Deus, ele rasgou as suas vestes de rei e vestiu-se de manto de linho puro, vestes sacerdotais, porque na presença dele, irmãos, não entra posição, mas santidade e comunhão. Nunca vá para a presença de Deus se achando rei. Rasgue suas vestes, se vista de sacerdote. E Deus vê tudo isso. Rasga suas sandálias, joga descalços, calça sandálias sacerdotais, e vai entrando na cidade de Jerusalém. Dentro de Jerusalém, a cidade santa, tem um lugar mais santo ainda, bem no centro, que chama-se Hebrom. Dentro de Hebrom, no lugar mais santo ainda, tem um lugar chamado Sião. Todos nós hoje somos sionitas. Nós não somos mais levitas. Levitas foi abolido. Nós somos sionitas. Moramos naquele lugar, habitamos naquele lugar, estamos morando lá. Amém, queridos? Davi rasga tudo aquilo. O que Davi faz? O inusitado, o inesperado. O que Davi faz? O ridículo, o desprezível. Davi sai na frente, ao lado da arca, dançando e adorando. Dançando. É a presença, é a arca. Dançava, saltava, dançava. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A arca voltou, a unção voltou, a presença voltou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou nele, ele está em mim, ele voltou, a presença voltou, glória a Deus. A presença de Deus desejada, amada. Aleluia. Portanto, não se escandalize, irmão. Vai você ver esse irmãozinho ali, ó. Vai chegar o tempo, irmão, e esse tempo é hoje, que você vai se levantar do seu canto aí e vai começar. Aleluia. Glória a Deus. Já era para ter começado.